Tá mudo, seu Jair. Tem que ligar o áudio aí. Tem que ligar o áudio, tá mudo. Repete não, seu Jair. Aê. Vou repetir. Vou repetir. Como nós estamos no mês de novembro, restante, né, do mês, hoje é 24, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os mortos. Assunto, é claro, da Igreja Católica, mas que o Espiritismo, inclusive a gente já escreveu que o Espiritismo matou a morte. Matou mesmo, Graça? Veio para o desencarne, né? Matou a morte, mas veio para o desencarne. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o novembro. Sempre a humanidade venerou os mortos. Sou Jair, a morte que eu tenho impressão falada é a morte que acabou tudo, né? Mas nós sabemos que é o desencarne, o corpo acaba, mas o espírito continua. Então, para mim, a vida continua, não tem morte. Claro. E, conforme eu estava dizendo, sempre a humanidade venerou seus mortos. Tem, até hoje, o descendente dos Incas, que eles continuam colocando comida para os defuntos, né? Tem uns que tiram, mumifica, né, os corpos, e todo ano, no aniversário, pintei o cabelo deles na sala. Tem um jornal aí que noticiou isso, e é verdade. Agora, sempre venerou ou veneramos os mortos. Agora, a Igreja Católica, a partir do século X, ela oficializou. Mas não está escrito que ela oficializou no dia 2, não. Eu nem sei quem que oficializou no dia 2 do Dia dos Mortos. Mas, atualmente, antes da gente entrar no assunto espírita, o Simonetti e outros escrevem que há muita gente que vai fazer piquenique no cemitério no mês dos mortos. Levam pão de queijo, levam uma porção de coisa, vai namorar. Está escrito isso. Vai namorar no cemitério. Não se respeita mais nem os mortos, porque antigamente, quando passava um enterro, a gente tinha que tirar o chapéu, tinha que ficar em silêncio. Hoje não usa isso mais, eles não estão respeitando nem os mortos. E nem os mortos também estão exigindo que alguém os respeite. Mas o que nos interessa é que tudo nasce, cresce e morre. E vai acontecer com... Ninguém ficou para semente até hoje. No que pesa o meu médico, que já morreu, me chamar de Matusalém, o Matusalém é aquele que, segundo notícia, viveu 800 anos. Mas no calendário antigo, isso aí não é verdade. Não é? O Lavoisier tem razão, nada se cria, tudo, nada se perde, tudo se transforma. Então, não tem essa história de um corpo ficar até 800 anos. Isso é uma história. Mas aí, ainda, Maria Leopoldina, ainda sobre a morte, nós vemos coisas assim interessantes, né? De pessoas visitar o cemitério, e nós vamos falar nisso daqui a pouquinho, e se sentir comovido lá no cemitério. Agora, o espírita, ele não vai, dificilmente ele vai ao cemitério. E não é um lugar bom, não. Cemitério é um lugar pesado. E nós vamos ver o que o André Luiz fala sobre o cemitério. E agora, antes, até por último, eu me lembrei que um dia um espírito comunicou na nossa reunião e falou: eu sou o Exu. Eu sou o chefe do cemitério. Ninguém entra lá sem minha ordem. Macumbeiros, espíritos, todos têm que me pedir. Eu entendi o que ele queria dizer. Ele queria dizer que eu fiquei sabendo depois que muitos macumbeiros vão lá buscar um pouquinho de terra para poder fazer a macumba deles, entendeu? Psicologicamente influencia as pessoas. E eu
conversei com ele, ele falou que não estava contra ninguém, não, mas não permitia, não, porque as pessoas iam buscar as coisas lá. E ele morava lá. Eu falei, eu moro lá. Aí eu falei com ele, vem cá, amigo. E se um dia entrar uma equipe de espíritos luminosos lá, que eu sei que entra, o que você faz? Você que é o dono do cemitério. Ele me deu uma resposta que eu não esqueço nunca mais. Ele falou, moço, eu finjo que não vejo. Nunca mais eu esqueci disso, viu? Quer dizer, mostrou a inteligência dele. Eu finjo que não vejo. E vamos dar continuidade. A pergunta no Livro dos Espíritos, 321. O dia da comemoração dos mortos é, para eles, mais solene do que outros dias? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirige seus pensamentos, como se fosse no outro dia qualquer. Então, tanto faz você ir no cemitério como ficar aqui em casa e fazer prece para os mortos. Que, aliás, o valor é maior. Você está sozinho ou com a família, você faz prece, os benfeitores espirituais. Porque existe uma coisa interessante que só a doutrina sabe. Todo pedido tem uma resposta, segundo a doutrina. Não existe um pedido sem resposta. A gente pediu a Abel Gomes, nosso amigo, para visitar a Graça, por exemplo, tranquilamente eles vão lá, porque eles falaram que eles têm que ir. Tanto que eu perguntei uma vez a dona Laura, sogra do Glidon, que tem um departamento no Paz e Amor, e que a dona Laura não estava trabalhando mais lá, o espírito dona Laura. E eu perguntei, e o dia que tem uma festinha em homenagem a ela? Aí os amigos espirituais me responderam, ela é obrigada a ir. Então, meu filho, depois que você morrer, se vocês fizerem essa você para mim, você não quer ir, mas psicologicamente ou eticamente é importante que a gente vá receber homenagem, seja o que for. Mas, então, a segunda pergunta também da 321. Nós vimos a 321, vai ter a subpergunta. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Aí é que pergunta. Os espíritos respondem. Cada espírito vai somente pelos seus amigos e não pela multidão indiferente. Resposta dos espíritos a Kardec. Quer dizer, eu vou no cemitério para ver os meus amigos. Aí a gente já entra com alguns casos exemplares. Dr. Roberto Xavier, o maior médico considerado, e que morreu esse ano agora. Médico considerado ele era especialista em cérebro. Eu cheguei aí no consultório do Dr. Roberto com a Isete. E então o Dr. Roberto era católico. Ele disse, eu sou católico, mas eu acredito no Chico Xavier. Porque minha irmã já foi lá e trouxe coisas de lá impressionantes. O doutor Roberto, a Elisete me contou que ela foi no consultório do doutor Roberto, e o doutor Roberto foi, Elisete, foi bom você vir aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sou de Cachoeira do Campo. Eu tive um colega na minha de adolescência que morreu afogado. A gente ia na cachoeira, ia não sei o que houve lá, e ele morreu afogado. Agora, deve ter uns 3 anos, mais ou menos, eu estava no Parque da Colina, no dia de finados, para fazer uma prece para minha tia, que eu gostava muito. Eu fiquei muito tempo na casa dela quando eu estudava. E eu estou lá, fazendo a minha prece, quando alguém bate no meu ombro. Eu olho para trás, era um senhor, falou, olá, você está bem? Falou, eu estou. Quem é você? Ele falou, você não está me conhecendo, não? Falou, não, eu sou fulano de tal, seu colega. Falei, gente, como você está diferente. Quando eu virei as costas, ele sumiu. Então, o doutor Roberto Xavier perguntou, Elisete, eu tenho 2 perguntas para te fazer.
Primeiro, ele era um rapaz jovem. Segundo, ele apresentou como velho. Então, como é que pode se explicar isso? Um jovem apresentar como velho. E a outra pergunta, como é que ele entrou lá no cemitério e sumiu? Imagina que o doutor Roberto era considerado um dos maiores médicos nesse gênero. Então, nós vamos ver a dúvida dele com referência à presença do espírito amigo dele, e ele foi visitar o cemitério, a tia dele, tia madrinha, me parece. Então, está em cima, não sei se essa é a minha resposta, que é do Kardec, de cada espírito vai somente pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Então, ele foi lá pelo amigo dele, que era o doutor Roberto. Ou não podemos dizer que ele pode ter ido com sã interesse em ver a madrinha dele também, né? A gente não sabe, mas a madrinha dele não estaria lá. O doutor Roberto estava. Aí, falando no cemitério, o André Luiz... Não, ainda não é o André Luiz. Vamos ver algo mais que o Kardec pesquisou. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Vou repetir. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Ô, Garça, eu hoje te peguei para... Qual dos três você imagina quando você morrer? A dúvida, o medo ou a esperança? Bom, a gente que tem estudo, né? Eu penso assim, eu devo ficar querendo saber o que está acontecendo ali. Eu vou perguntar, mas peraí. Aí, eu tenho a impressão que quando falar que eu desencarnei, eu acho que eu vou ficar um pouquinho triste. Edmir, você pensa o quê? Eu acho que, apesar do nosso esforço, vai mais pelo medo, se a gente fez o suficiente, né? Se o que a gente fez foi suficiente, se a gente conseguiu vencer um pouquinho das nossas mazelas. E você, ô confrade, o que você vai fazer se é que você vai morrer um dia, que você pode ser eterno, o que você vai fazer? Medo, dúvida ou esperança? Está cheio de dúvida, né, senhor aí? Será que eu morri mesmo? Essa vai ser dúvida. Dúvida, né? Olha, vamos ver o que os espíritos responderam. A dúvida para os céticos endurecidos. O medo para os culpados. É o que o Vladimir falou. E a esperança para os homens de bem. Eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa. Vocês podem até se assustar. Eu tenho um pouco de medo. Não pelo meu passado, que eu tenho pouca coisa nessa encarnação, mas na outra eu não sei. Mas eu tenho receio. Para onde eu vou? Você sabe? Vou para o Ural? Vou me colocar no Nordeste? Vou me colocar no Paraguai? Porque a gente não sabe. Então, é muito complicado. Então, passa um pouco de medo. Apesar da gente achar que é homem de bem, porque a gente nunca matou, nunca roubou, e nunca fez nada grave, aparentemente. Mas passa um pouquinho de medo na gente. Sim, por exemplo, eu estou com 93 anos. Eu sei que eu vou morrer breve. Eu vou chegar numa paisagem diferente, vou ficar olhando. Meu Deus, o que é isso? Insegurança, né? Insegurança. Mas os espíritos falam esses 3 itens aqui. Então, o importante é a gente trabalhar para ser homem de bem, para cair na esperança. Não é? A gente tem que estar com o pé no chão. Nós conhecemos uma colega, não vou falar o nome dela aqui, que ela falou certa vez que o mínimo que a espera depois que ela desencarnar é o nosso lar.
o mínimo que eu espero depois que desencarnar é uma colônia dessas por aí para me trabalhar, varrer. A propósito, vocês já leram isso? A falecida esposa do Léo, que era muito amiga minha, que eu escrevi algo sobre ela, e quando ela desencarnou, ela aparece numa reunião mediúnica minha, e numa alegria, depois de 3 anos, sei lá, e ela me fala, Jair, para eu vir aqui, eu estou até cansada, porque na onde eu estou residindo, eu pedi para vir na sua reunião e eles me disseram que podia desde que eu varresse o quintal. Eu fiquei a noite toda varrendo o quintal, seu Jair. Aí eles liberaram, eu estou aqui por isso. Eu gosto de varrer, viu, Graça? Eu vou ser honesto com você. Se for isso que me espera, não tem problema. Vamos varrer quintal. À noite a gente vai para o Centro Espírita. Lá tem Centro Espírita? Tem? Tem, Rui? Lá tem todo um trabalho, né? O pior é que num CD, o Barcelo fala que o espiritismo é muito grande na Terra, que no mundo espiritual... É muito maior. Você viu? Não, ele fala que não. Não? Não, achei Mas que... o trabalho independe o trabalho da doutrina, né? Mas é Então, muito mais gente concentrada, inclusive, no trabalho. Uma vez eu falei com a Maria Luísa, do Júlio, junto com o grupo lá, eu falei que já tinha fundado 3 centros e que agora não tinha jeito mais de eu fundar outro. Aí a Maria Luísa levantou a mão e falou, não, você vai fundar o 4º no plano espiritual. Eu falei, a ideia é boa, só que eu não sei se... Agora nós já temos um lote lá, né? O lote ao lado lá, que é do Abel Gomes, nem que seja no mundo invisível, hein? Pode dar um jeito de fundar um centro lá, né? Bom, isso nós falamos sobre a resposta para as pessoas que vão desencarnar, que são todas na Terra. No que pese ter dado 8 bilhões de criaturas encarnadas, todos vão desencarnar um dia. Entendeu? Ou não? Vamos falar um pouco sobre o velório. O velório é um lugarzinho interessante. Quase todo mundo vai no velório, inclusive eu. A doutrina ensina que para ir no velório, fazer prece para o desencarnado. O que beste o Kardec falar que não há necessidade no velório. Mas geralmente a gente vai em homenagem aos encarnados, não é? Morreu o seu fulano de tal. Ih, meu vizinho, gente boa, que me conhece. Aí a gente vai no velório e faz questão de cumprimentar ele. Ele fala, o Jair esteve no meu velório. Agora eu tenho um outro problema, sabe, Edmir? É que eu não posso ser conhecido em velório, que eles querem que eu faça a prece final. Quando o Manuel vai comigo, eu faço uma palestrinha de 2 ou 3 minutos e falo, agora nós vamos pedir o Manuel para fazer a prece para os desencarnados, algumas pessoas já viram. Ele fala bonito e faz um Pai Nosso do jeito dele para todo lado. Mas então é complicado, porque um autor do livro que está aí falou que é complicado, porque o ambiente é hostil, todo mundo pensando diferente, ou se acredita, ou não acredita. E a gente fazer peça, você faz Pai Nosso, o outro faz junto com você, e atrapalha, em voz alta que atrapalha. No enterro da mãe do Adelmo, tinha uma senhora lá que veio e chegou perto de mim, alguém deve ter falado com ela que eu podia fazer peça. O senhor sabe fazer peça de carta? Falei, não sei. Não, porque eu quero essa peça. Não sei. Aí ela começou a perguntar outras pessoas. Ninguém sabia fazer a peça de carta. Falei, graças a Deus. No final, ela voltou. Falou, então o senhor mesmo faz essa peça. Eu dei sorte que a Patrícia estava lá com o Evangelho segundo o Espiritismo dentro da bolsa, um pequenininho. Foi a minha salvação, que tirou o Evangelho, abriu uma mensagem específica, e nós... Então, ir no velório é sempre complicado. E a gente precisa ter muito cuidado, porque tem uma amiga nossa que é espírita,
ela chegou no velório e ela começou a ver, era gente rica, ela viu tantas coroas, ela contou, tinha acho que 25 coroas, e ela saiu de lá nervosa. Falou, porque o André Luiz fala que o dinheiro que a gente gasta com coroa, a gente tem que comprar alimento para as pessoas, comprar remédio para as pessoas, comprar roupa para as pessoas, isso é um absurdo, e o marido ia falar, fica feio, fui minha filha, isso não é coisa, a gente não tem nada a ver com isso. Não, mas eu importo, não sei o quê, não sei o quê. E ela é sensitiva. Quando ela saiu do cemitério, ela começou a rodar, ficou numa tonteira que não sabia como. O marido deu o braço a ela, ela falou, eu estou tonta. E pararam num bar perto, e ela entrou lá para o banheiro, fez prece e conseguiu melhorar. E ela perguntou para nós, o que você acha que aconteceu? Eu falei, você não está censurando o pessoal da coroa lá? Muitos não devem ter gostado, a gente não tem que censurar. A gente não acha que está errado, mas não é o problema nosso. Então, no velório acontece de tudo. Então, nós vamos ver alguns casos interessantes que todos conhecem. O caso do Adão, que eu já contei lá no Santo. A mulher do Adão dava para a campanha do Quilo, do Centro Espírita Camilo Chaves. E ela não é, como a maioria, não é espírita. Ela dava gênero alimentício. Ela não frequentava o centro. Um belo dia, a notícia, o Adão morreu. 45 anos, pintor de automóvel da Universidade de Viçosa, bebia muito, teve um infarto. E, segundo a informação, o corpo dele está... Porque na cidade pequena, agora está mudando. Geralmente, o velório é na própria casa. Então, eu falei com a Sidney, nós temos que ir lá. A Sidney falou, não tem outro jeito. E fomos. Chegamos lá, tinha o pessoal, muita gente, o corpo estava no meio da sala, o caixão, com ele dentro. E a Sidney quis ir embora depressa. Eu achei que podia ficar mais um pouco. Ela, não, vamos embora. Lá fora, ela falou comigo, eu estou sem jeito. Eu falei, o que houve? Ela falou, imagina quem me recebeu na porta. Eu falei, quem é o Adão? O morto. Ele falou comigo assim, que honra ter a senhora me visitando aqui hoje. Ela falou, obrigado. Ele falou, dona Ceni, eu não entendo por que tanta gente aqui em casa. Você imagina, o corpo dele estava na sala. E ele andando em todo o corpo dele. E ele faz essa pergunta. O que você acha que tem aqui? Por que tanta gente na minha casa? Aí ela respondeu, porque é aniversário da sua esposa hoje. Ela falou, não sabia que é aniversário. Não é aniversário nada, não. Ela respondeu, então ele começou a pensar, hoje? Ela falou, E ele continuou andando para lá e para cá, e ela pensou em ir embora, antes que novas perguntas acontecessem. Então, nós vemos também na literatura que muitos de nós, eu gostaria, agora fala eu, diz que a gente, quando está fazendo palestra, não, o Papa falou, fala muito de Deus, fala pouco do semelhante e nada falar da gente mesmo. Mas como é no sentido negativo, eu posso falar, eu gostaria de desencarnar e saber que desencarnei 15 dias depois. Olha, não vejo a minha biblioteca, não vejo nada. Esquisito, né? Onde é que eu estou? Estou aonde? Você entendeu? Então, aí vinha alguém e falava, você desencarnou. Não seria uma boa para a gente assistir o enterro? Nós vamos ver isso aqui. Assistir a condução do caixão. Eu não gostaria. Por quê? Então, nós vamos ver logo a seguir o caso Dimas de André Luiz no livro Os Mensageiros, está lembrado? O Dimas foi um sofredor. Ele atendia as pessoas de madrugada, de toda hora, pobre como Jó. E morreu
Engraçado que tem até uma pergunta do André Luiz, porque ele morreu por antecipação. Ele poderia viver mais alguns dias. E o André Luiz pergunta para o mentor, ele também é suicida? O André Luiz foi considerado suicida por ter antecipado a sua morte com problema de estômago e bebidas e etc. Então, há uma resposta, não. O caso dele não é suicídio. O caso dele é que, desde jovem, ele sofreu horrores trabalhando em fábrica, em excesso de horas, e andando durante a noite para atender os doentes, de madrugada, com frio, com calor, comida quase nenhuma. Então, ele, no caso, morreu antes da hora, sim, mas não é considerado como suicida. Mas no caso que nós estamos olhando aqui, que nos interessa é o velório. Aí aparece um cidadão lá, desse da roça, com um cigarrinho com fumo de rolo, picando fumo de rolo, e fez um cigarrinho de palha e falou, tá aí, falou com os colegas, tá aí um boca fechada. Esse falou, o senhor sabe, o que o senhor sabe? Ele falou, eu sei bastante coisa. Mas o senhor sabe por quê? Ele falou, eu sou amigo do padre. Então eu sei. Ele falou, mas como o senhor sabe? Ele falou, olha, uma noite o Dimas vinha de um serviço dele, tá, da noite, ele passou perto de uma mansão e ele viu o dono da mansão ser assassinado por um outro político. E, além de assassinar o dono, ele assassinou um guarda do dono também, para não contar para ninguém que ele tinha matado, que havia um problema de ligação desse político com a mulher do fazendeiro, do dono. O Dimas viu. Alguém disse, depois para a polícia, que o Dimas poderia ter visto, pelo que ficar sabendo. Foi chamado em depoimento. O Dimas disse que não viu e não conseguiu convencer o Dimas que ele deveria falar. Ele falava sempre que não viu. E com esse gesto dele, ele aliviou uma situação complicada que se ele fala quem ele viu. Nesse momento que o picador de fumo e o cigarro de palha estavam contando, eis que surge o assassinado. O dono, o fazendeiro, e chega com mais uma turma de espíritos atrasados junto com ele, entra no velório e olha de lado e vê o caixão e vê que é o Dimas, ajoelha e fala, meu amigo, você agora também veio para cá, me ajuda, meu amigo, porque eu sofro muito, você ficou calado, você me ajudou e tal. Foi preciso da equipe espiritual que protegia o morto, tirar imediatamente todo mundo dali, e aquilo trouxe um sobressalto para o defunto, que começou a ficar, o defunto não, para o espírito ligado ao corpo ainda, porque quando a gente morre, eles não desligam de imediato. Desliga, Graça. Você que tem lido muito. O Kardec diz que tem os dias de perturbação. Pode ser horas, dias, meses. Essa aí que eu tenho preocupação, não desliga rápido, não. Não preocupa, não, até é bom. Um espírito falou comigo, um espírito na reunião, um espírito relativamente bom. Bom, que eu digo, não era um mau caráter, mas sofrendo. A gente fez prece para ele e pediu os amigos espirituais que o ajudassem. Ele foi saindo, agradecendo, de repente ele começa a chorar. Chorou. Eu falei, amigo, por que você chora? Você foi bem atendido. Você chora por quê? Ele falou, amigo, você sabe por que eu choro? Porque eu fico pensando, onde eu fiquei 10 anos sem saber que tinha morrido? E nas reuniões mediúnicas é comum uma quantidade imensa de espíritos que chegam, não sabem que desencarnaram. É ruim.
Eu também não gostaria de ficar esquecido assim dos protetores, não. Mas a gente não sabe, só Deus sabe o que pode acontecer com a gente. Dúvidas sobre o Dimas? O Dimas dali foi levado, viu, gente? A história é muito complicada, não vou entrar na história do Dimas. Quem quiser, procure o livro. Qual que é o livro? Os Mensageiros. Nós vamos encontrar essa história, é muito interessante. Ela é interessante pelo seguinte: lá na frente, o Dimas, para na hora de desligar, foi um fato que nos esclarece muito. O Kardec mostra que quando a gente vai ensinar as pessoas sobre passe, a primeira coisa que a gente mostra, o desenho que a gente tem, o espírito, o perispírito e o corpo de carne. O perispírito ligado, o espírito é uma chama, palavra de Kardec. O espírito é uma chama que se liga ao perispírito e o perispírito se liga ao corpo. No momento do Dimas, que eles vão desligar, cortar os laços finais que ligavam o corpo de carne, o André Luiz ficou de olho e não viu. Eles cortam, prende uma luz, tchum, e o Dimas aparece em espírito ao lado do corpo. Então, você vê que coisa fantástica. Aí a gente costuma dizer, o médio vidente, a gente fala, ele viu o espírito de Sideni ou de quem quer que seja. Não viu. Ele viu o perispírito. Porque para ver o espírito não é. Quem é ele? Não vê. Porque o espírito é aquela energia, a palavra agora é minha, que está inserida no perispírito e vice-versa no corpo de carne, quando encarnado. Depois desencarnado, é claro, eles cortam o laço, vai ficar só a chama com o perispírito. Mas é interessante, no caso do Dimas, que eu fiz questão de frisar aqui, porque eu não esqueço nunca disso. Amanhã eu vou morrer também. Amanhã não é... Amanhã é sexta-feira, não, eu acho que não. Então, já aí vai, com o dia que cortar o laço, se alguém ficar perto de mim, não vai conseguir me ver, não vai me ver. Não vai ver o que vai acontecer. A coisa é tão... É como relâmpago, que, aliás, fala isso em algum lugar. É como relâmpago. Tum, o Jair aparece em pé do lado de lá, ou sentado, seja como for. Então, a alma é uma coisa extraordinária, entendeu? Por isso que só a doutrina espírita nos mostra que a alma é imortal. E tem um outro detalhe também que eu acho muito bom a gente comentar, que todo mundo fala, nós somos eternos. A gente, depois que morre, vai para a eternidade. Vai? A gente é eterno, né? A gente vai para o plano espiritual. Ficar livre aqui dessa terra. De acordo com nossos pensamentos. Será que fica? Chico Xavier fala, eu não quero morrer, por que adianta eu morrer se eu vou voltar depois outra vez? E o Chico ainda fala mais, a adolescência é uma doença até os 18 anos, diz os espíritos. E o adolescente é chato mesmo. Então, a gente é eterno, sim, mas a eternidade que a gente espera para sempre, sempre, nunca mais ver a cara de ninguém aqui na Terra. Não ver mais as florestas, os rios, as moças bonitas, as mulheres feias, nada disso. Nós vamos voltar para ver novamente muitas vezes, sabe? Inclusive com espelho que nos mostra a nossa feiura também. Então, gente, a gente é eterno um dia, mas por enquanto nós estamos como lançadeira. Quem conhece lançadeira de máquina vai e volta, vai e volta. Dúvida, gente? O confrade está fazendo assim, ó. Você quer reencarnar como homem ou como mulher, confrade? Baixou a cabeça. Eu só vou dizer o meu da opinião do senhor. Mulher sofre muito do que a nossa. Concordo com você.
Eu também não quero missão de mulher não estou preparado para reencarnar com mulher, não. Também não, porque a missão delas é muito pesada. Mas aí, Deus é que sabe, né? Mulher é um objeto chato, mas sofre muito. Viu, Graça? Vamos mais um pouquinho. No mesmo livro, Os Mensageiros de André Luiz, nós temos casos interessantes. Nós temos o caso da Cremilda. É muito ensinamento para nós. A Cremilda era noiva. O noivo dela morreu. E depois de alguns anos, ela também morre. E quem vai receber a Cremilda? O noivo. Está lembrado? A Cremilda fica desesperada. Ela fica numa situação, ela esconde, como se tivesse colocar qualquer coisa, roupa. Ela não queria ver, ela estava de olho fechado. O noivo dela queria ajudá-la. Ele já tinha uma certa luz. Ele queria levá-la. Aí Aniceto aparece e fala com o noivo. Vamos fazer o seguinte, afasta um pouco. Ela está com medo de você. Então, depois a gente volta a falar. Ele chegou perto da Cremilda, bateu no ombro dela, ela virou e viu que era ele. Falou, doutor, trocou de médico. Ele falou, trocou, e agora sou eu, que eu sou o médico aqui do hospital, que vou te atender. Doutor, o senhor acredita que eu estou num pesadelo? Eu vejo meu noivo me chamando, meu noivo já morreu, doutor, tem 5 anos, e eu vejo ele. Me socorre, doutor. Fica fria, fica quieta, fez prece com ela, pediu ela uma série de coisas, não estou me lembrando direito como é que foi. Eu sei que ele buscou o noivo já depois e falou, agora você pode levar. E aí o noivo pegou e levou nos braços embora. Agora eu pergunto ao Vladimir. Uma coisa que me perturba. Eu estou cansado de ver esse papo de que pega a mãe, pega a noiva, pega o pai. Será que isso fica tão leve assim que o desencarnado, o mentor lá, pode pegar e levar no braço? Uma coisa, está escrito aqui, se você olhar no mensageiro, você vai ver, mas não é só no mensageiro. Em outros casos, você vai ver isso. O próprio corpo espiritual é compatível com o estado evolutivo ou psicológico do espírito, né? Pois é, mas eles pegam espírito pesado, que são os desencarnados, né? É que também não é o peso e a gravidade que tem no planeta Terra, né? É interessante você falar um negócio aí, porque... Lei da gravidade. Não é o Charles Richer, não. Eu esqueci. Nesse livro aqui, que isso aqui é o magnetismo espiritual, há caso de pesar espírito depois materializado, e o peso específico dele é muito insignificante, me parece. Sabe? Então, desencarnou, materializou, mas não pesa 75 quilos igual eu peso. Deve pesar 7 quilos, uma coisa assim, né? Não sei. Então, gente, no caso da moça, a gente fica pensando que é muito fácil. As pessoas têm medo. Imagina eu desencarnar. Eu tenho medo de espírito. Tem um caso do rapaz ali que está no livro do Ariston, que eu já contei lá no centro, em que ele era doido para ser vidente. Mas ele não conseguia ver espírito, ele devia ser sensitivo. Ele fazia, um dia a mãe dele passou mal à noite e ela pediu para preparar uma dose de bicarbonato para ela. Ele foi na cozinha, pôs o bicarbonato no copo, botou água e está mexendo. Quando ele vira de lado assim, tinha um espírito que era um verdadeiro fantasma, com a cara. Ele desmaiou. Eu posso falar
sem ofender a pessoa. A Graça sabe que há muitos anos atrás a dona Carolina era médium que trabalhava comigo e a filha dela morreu de câncer no cérebro, morreu nos braços da Sideni. A gente ia sempre lá para dar passe. Um belo dia, o marido dela chega uma noite lá em casa correndo, bate na porta e fala: me socorra a minha mulher, que ela está morrendo. Eu não posso esperar vocês. Ele voltou de carro, mas a Sideni pegamos o carro e fomos lá. Ela estava deitada, ela estava já lúcida. Ela falou: eu agora melhorei. O que houve, dona Carolina? O que aconteceu? Ela falou: eu vou contar para vocês. A minha filha que morreu, eu estava aqui, ela apareceu na varanda, ali na janela, e falou assim: mamãe, fala com o papai para ele não ficar brigando com meus irmãos por causa daquele carro velho meu que ficou aí, não. Aí eu fiquei emocionada. Mentira, ficou com medo mesmo. E desmaiou. Desmaiou. Então a gente deu passo nela, ela já estava melhor. Então nós, espírita, que somos metidos aí, as Gisele da vida aí, metida a ver espírito, eu pergunto para ela: será que ela vê um espírito na casa dela para aparecer esse de chofre? Não sei, não. A única pessoa que eu sei que não tinha medo de espírito é a Sideni. Ainda, já que nós estamos falando sobre mortos, muitos casos da Sideni, mas esse aqui eu gosto dele. De madrugada, ela atravessa, na casa de cima ali, ela atravessa a copa, porque é grande, para atender as meninas que estavam no outro quarto, ver como é que elas estavam. Ela encontra dois caras jogando, a palavra jogando, eu não sei se é isso, não, jogando capoeira. Jogando? E um passava o rosto, a perna perto do rosto dela. Um deles ou os dois, não sei. Aí ela parou e falou com os espíritos: espera aí, que falta de respeito é esse? Vocês entram na minha casa, não conheço vocês, e vocês ainda ficam com esse negócio de capoeira aí, quase que acerta meu rosto. Aí ele correu para pegar no pescoço dela. Aí o nosso amigo apareceu e pegou os dois, pôs num caminhãozinho, não sei o quê, e saiu: você vai ver, nós vamos voltar, não sei o quê, não sei o quê. Depois ela descobriu que um certo macumbeiro que tem aqui na região, que cobrava R$3 por cada consulta na época, e que a minha nora foi lá e estava fazendo uma consulta, e ele falou com a minha nora: eu precisava de um médium vidente aqui. Falei: a minha sogra é vidente. Falou: então pede ela para me ajudar. Aí ela falou com a Sideni que tinha um curador aí, e que ele estava precisando de uma vidente, que ela podia ajudar ele. Aí a Sideni balançou, me perguntou: o que é que você acha? Eu falei: eu não acho nada. Não acho, quem sou eu? Eu não vejo espírito. Pergunta ao nosso amigo. Aí ela perguntou ao nosso amigo também fez mais ou menos o que eles fazem os espíritos. Falou: olha, esse é um assunto seu. Você que resolve. Eu acho que você não vai gostar, mas o assunto é seu, nós não damos opinião. E ela não foi. Aí uma me mandou esses espíritos uma noite para assustá-la. Então ela não tinha medo de espírito, mas a maioria de nós tem. Inclusive eu nunca vi espírito, só vejo encarnado. Veja a Graça com a sua graça, né? O nosso colega aí, vendo a graça desse. Sabe? E então, sobre os mortos que a gente está falando, ainda vamos ver mais alguma coisa que o nosso tempo dá, quando tem mais uma pergunta aqui do Kardec aos espíritos. O espírito assiste o seu enterro? Pergunta de Kardec aos espíritos. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. É o caso do Adão. E de uma maioria absoluta. Nesse livro, aquele vermelho aí, é do Abel Gomes. Não, tem notícias,
o capítulo. O Abel Gomes fala, um trabalho do Abel Gomes, mas muito bom, por sinal. Ele fala que a maioria de todos nós desencarna e fica participando da vida doméstica. E é verdade. A gente não quer almoçar, quer jantar, dorme. Eu morava na Vila, no Ailton de Melo, e uma noite o Vinícius começou a passar mal no quarto, tinha um quarto dele assim e o quarto nosso assim. E a Sideni foi lá, ele estava com febre, muita gripe, e ela deu para ele um medicamento, não sei se foi Novalgina. Depois, mais tarde, ele estava gemendo, ela tornou voltar lá, tornou olhar direitinho, achou que a febre estava diminuindo. Aí ela pensou o seguinte, se ele continuar gemendo, eu vou trazer ele para o nosso quarto. E ela pegou um colchãozinho, desse colchãozinho que tem, colocou no canto do chão, no canto da nossa cama, do lado que ela dormia. E na terceira vez, me parece que ela foi, ela notou que tinha um espírito que estava deitado ao lado dele. Que parece que não era ele o culpado do mal-estar do menino, era a gripe mesmo. Mas ele estava deitado lá. E ele assustou com ela. E ele levantou depressa e ficou em pé na porta do nosso quarto, redeitado. Ele ficou em pé e ele olhava para o colchãozinho lá. Como média, a Sideni, todo mundo sabe que ela é diferente, né? Ela falou coisa assim, você está com vontade de dormir? Você quer deitar lá? Falou, quero. E puf, deitou. Devia ser 1h da manhã. E ele dormiu, segundo ela, que eu não ouço nada, ele roncava igual a gente. Quando 6 horas que o despertador fez o barulho, que o meu despertador me chamava todo dia às 6 horas, ele deu um pulo e desapareceu. Então, nós vemos aí que ele não sabia que tinha morrido. Ele estava perturbado, como diz o Kardec. Perturbado no sentido de ficar doido, não. Ele não tinha noção, né? Porque ele achou que estava encarnado. Ele estava com sono. Ele aceitou a sugestão de dormir no colchãozinho. E de manhã o relógio desperta, ele sai correndo e vai embora. Se fosse eu, Graça, eu não mandaria ele deitar na minha cama, não, na caminha lá, não. Mas a Sideni mandou, e não tem nada a ver com ele. Mandou sem eu saber, viu? E o Vinícius dormiu depois. O Vinícius não precisa trazer ele para cá, não. Ele foi melhorando. Eu tenho a impressão que era da Novalgina, eu não sei se o espírito influenciou. Porque o espírito não era mau, não. Ele era inocente. Às vezes a criança sente. Poderia influenciar em alguma coisa, né? Então, eu já falei sobre o Roberto Xavier, e tem um outro caso que todos nós conhecemos, de quem leu O Nosso Lar, daquela mãe, né, responsável. Não é no Nosso Lar, não. Ele está nos Mensageiros também. A mãe estava sentada em cima do cemitério, e o André Luiz visitando lá o cemitério com outras pessoas. E era uma jovem. E ela gritava, gente, me socorre, eu quero sair daí. Aí o André Luiz notou que tinha um laço que ligava ao sepulcro, lá no fundo do sepulcro, e ligava ela. A história é comprida, mas resumindo, o André Luiz ficou com tanta pena com ela, resolveu doutriná-la. Não estava adiantando nada. E aí ele falou assim com o guarda, que tal a gente cortar o laço que liga ela? A coitada está sofrendo muito. Ele falou, Deus me livre, o cara ficou preocupado. O poder superior não jamais permite que façamos isso. Ela está sendo socorrida todos os dias por uma equipe, mas se ela morrer, se ela sair daí, ela vai direto para a casa dela e a vibração dela é tão pesada que ela vai matar a criancinha recém-nascida, filha dela, e o marido dela com a criatura muito boa. Ela não pode, ela tem que ficar aí por mais tempo.
Então, muitos de nós ficam presos no cemitério para não infernizar os familiares que tem lá, porque a nossa vibração é tão pesada, né? Mesmo sendo bom. Tanto que a gente aconselha as pessoas, morreu minha mãe, minha mãe veio me ajudar. Calma. Será que a minha mãe tem condição de me ajudar? A dona Laura, grande médium, trabalhou comigo muitos anos, sobrinha do Abel Gomes do segundo grau, ela morava em Ubá, quando apareceu a febrezinha nela lá. E essa febre, por mais que o médico passasse medicamento, não acabava nunca. E o Abel Gomes, naquela época, que não tinha centro espírita, ele fazia reunião na casa dele, eu não sei como que ele fazia, eu sei que ele escreveu para o Rio, que tinha o tio dele lá, o sobrinho, não sei, que é o outro Gomes, Ismael Gomes Braga. Escreveu para ele, pedindo uma receita para a dona Laura. A receita veio do Rio de Janeiro, dizendo que ela não tinha doença, o problema era mediúnico. O Abel Gomes fez uma reunião, não me pergunte onde, que era ele naquela época, que era o importante da região. Um espírito comunicou e falou: eu estou aqui, coitada da minha sobrinha, ela tem 3 filhos e está meio doente, e eu estou lá ajudando ela. E essa madrinha dela que a comunicou tinha morrido de tuberculose. Não era criatura ruim. A partir do dia seguinte, a febre da dona Lara acabou. Não teve mais nada a partir de então. Então, nós vamos ver que, às vezes, a gente desencarna, a gente quer ajudar o filho, quer ajudar a esposa, quer ajudar o pai. A gente não está em condições ainda. Mesmo porque o próprio Emmanuel nos aconselha, quando você vai fazer prece, a gente pede, nosso amigo, vem me ajudar, eu peço, porque eu sei quem é ele. Abel Gomes vem me ajudar, porque eu sei. Mas o nosso amigo sugere, o Abel Gomes, também não, passa uma borracha. O Emmanuel sugere que façamos uma peça a Jesus, pedindo a Jesus permissão para que esses amigos nos ajudem. É o caminho que a gente tem, e eu tenho muito medo de arrastar um espírito, não por mim, que está sofrendo ainda, eu vou fazer sofrer mais ainda. Prefiro me ajudar. Vem cá, Sideni, me ajudar. Eu jamais pedi a Sideni para me ajudar. Jamais. Eu peço sempre ela para ajudar outras pessoas, que eu sei que pede, mas eu não peço. Mas vem cá me ajudar, eu peço os nossos amigos, porque eu não sei como é que ela está, apesar de falarem que ela está ótima. Mas será que ela está em condições? Nós vimos o caso eu vou mostrar depois para a Graça, eu já mostrei para o Vladimir, uma carta, um depoimento do Vanor Furtado Leite, em que 2 anos depois ele estava numa angústia tremenda por ter desencarnado antecipadamente. Então, né, você vai pedir uma pessoa que está com angústia, você vai fazer essa pessoa sofrer mais. Falei mais do que o padre Quevedo, que já morreu. Alguma coisa que vocês têm para falar, está chegando a hora, graças a Deus. Graça, Dulcineia e Companhia Limitada, compadre. Dulcineia, você trata de melhorar, viu? Não faz sentido você ficar doente, não. Você é jovem. Estou melhorando, Jair. Estou quase boa. Está quase boa. Só que tem que guardar uns dias em casa, né? Para não contaminar os outros. Nem sei onde que eu fui contaminada. Mas, coincidentemente, você está falando a respeito